Olá, meus irmãos, graça e paz seja convosco. Olha, quinta-feira, irmãos, eu não tive como gravar o vídeo, tá? Eu estava extremamente ocupado, eu precisei ir ao médico, tinha uma consulta marcada naquele dia, e aí eu precisei depois, em seguida, marcar mais 2 exames, e aí passou a tarde toda, eu fiquei, infelizmente, preso no hospital. Eu nem cheguei a trabalhar direito naquela quinta-feira, então, assim, ficou difícil, e eu estou preocupado com a segunda-feira. Eu vou tentar amanhã gravar os dois vídeos, de domingo e segunda, porque aí eu vou ficar despreocupado em relação ao vídeo para ser feito. Mas eu vou tentar porque são muitas ocupações, mas Deus está na frente e tudo será feito de acordo com a sua santa e boa vontade. O tema da lição 9, o conflito cósmico. Conflito que não passa a ser na Terra, mas ele inicia-se no céu. Então, cósmico no sentido de envolver todo o cosmos. Todo o universo está envolvido nesse grande conflito, embora a nossa Terra foi a vítima do conflito maior. Foi a vítima de ter causado a morte do Salvador. Se, embora o conflito existisse e nenhum mundo tivesse aceitado a cilada do inimigo, Deus teria punido ele de imediato, sem que nada fosse de fato necessário. Não necessitaria dele ter vindo à morte. Se todas as pessoas de todo o universo que foi tentado resistissem, Satanás teria o seu preço pago sem precisar de nenhuma intervenção redentiva para morrer para o ser humano. Mas agora foi necessário que isso acontecesse porque um mundo se desviou. E nesse mundo que se desviou, automaticamente, ele veio aqui para nos resgatar. E é interessante porque o primeiro ser quebrou a lei de Deus, mas na verdade quebrou a lei de Deus em si próprio. Olha que coisa interessante. Essa imagem aqui, você está vendo os 10 mandamentos, tá? Aí está vendo o martelo. E se você for bem se atentar bem, o martelo ele não está, a tábua não está quebrada, mas o martelo está quebrado. Então é ele que racha e não a lei, subentendendo-se que a lei de Deus ela é inquebrável, ela permanecerá inalterada. Nós podemos nos quebrar diante dela, mas ela não. O martelo que está aqui, irmão, rachado por bater na lei, todo aquele que bate na lei, que quebra a lei, é ele que se quebra, é ele que se prejudica, porque a lei permanece intacta, permanece ainda do mesmo jeito, santa, perfeita, justa e boa. Pronto. Estando desse jeito, então, logo, o ser humano é que se quebra dentro daquilo e não ela que se quebra. O verso para memorizar, irmãos, é a primeira profecia de Deus, primeira profecia bíblica, primeira promessa divina, primeiro ato de redenção, é o Gênesis 3, verso 15. Quando Deus viu que o pecado entrou nessa terra, e Deus sabendo do que Satanás queria fazer, se ele tivesse o domínio por completo, Deus entra em cena. Irmãos, esse é o texto mais lindo de toda a Bíblia. Porque quando o pecado entra, Deus já providencia agora o meio daquele que foi previdencialmente planejado. E agora, diante dessa quebra, Jesus coloca algo, ele interfere, ele entra na história, ele entra nesse conflito, como eu falei na semana passada, né? Jesus não tem culpa do pecado, mas ele se responsabilizou pela culpa do pecado, que não foi ele que causou, mas o ser humano. E aqui, essa esperança linda, o verbo por. Deus começa agora a intervir na humanidade e fala assim, eu porei uma inimizade. Eu vou intervir em alguma coisa. Eu vou fazer com que o inimigo não tenha poder por completo na vida do ser humano. Ele poderá resistir com a minha força. Ele poderá vencer com a minha força. Ele poderá ganhar as batalhas do inimigo com a minha condição de expor o meu poder. Deus então interviu na história e ele pôs a inimizade. Irmãos, Deus seja louvado por isso. Porque se Deus não tivesse colocado a inimizade, o limite, nós não teríamos satisfação em deixar o pecado. Hoje já é difícil deixar o pecado com a inimizade que Deus colocou. Imagina se não tivesse inimizade. Se Deus tivesse deixado a raça humana sofrer a sua própria sorte. Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor, que Ele veio, Ele pôs essa inimizade, Ele interviu na história e Ele providenciou uma forma de trazer o ser humano de volta para Ele. E aqui você observa que a inimizade que Deus colocou foi para impor um limite. E no final dessa profecia, Deus mostra que a serpente seria morta, esmagada pela cabeça. É a única parte do corpo que ninguém vive sem. Quando eu falo da parte do corpo, eu falo da parte do corpo externa.
Podemos viver sem um dedo, sem um braço, sem um pé, sem uma perna, mas sem a cabeça, ninguém vive. Podemos viver até sem uma orelha, mas a cabeça não. Então o texto fala assim, ó, porém a inimizade colocarei um limite entre você e o mal, entre a descendência dela e o seu descendente. Olha só, o tá aqui no verbo está na condição singular, entre a sua descendência e o descendente dela, o descendente, Cristo. É tanto que descendente aqui, ó, tá com letra maiúscula. Olha só, descendente, letra maiúscula, porque esse aqui era Cristo. Este, o descendente da mulher, lhe ferirá a cabeça, e você, semente da serpente, será ferida no calcanhar. Deixa eu trocar aqui que eu fiz um erro. Eu errei. Cometi um gafe aqui, né? Este lhe ferirá a cabeça, ou seja, Jesus feriria a cabeça da serpente. E você, serpente, irá ferir o calcanhar. É na morte de Cristo que ele morde só o calcanhar. E nas tentações, o calcanhar, irmãos, embora sirva de apoio para você andar, não é o suficiente para você ficar vivendo sem ele. Você consegue viver sem o calcanhar. Talvez você não consiga andar, mas sem ele você vive. Mas sem a cabeça, não. E aqui nós entendemos agora, dentro desse grande conflito cósmico que começou no universo, no céu, agora ele passou para a Terra. E nós vamos estudar nessa semana tudo o que se discorre nesse grande conflito. Que você nos preparemos para esse estudo dessa semana. Nos envolvemos, irmãos, cada vez mais. Na próxima semana, se Deus permitir, eu estarei viajando, estarei em retiro. Vou tentar gravar os vídeos lá de onde eu estiver, para que Deus continue nos conduzindo e nos dando direcionamento para com a sua santa e boa palavra. Tá bom? Mas tenha um ótimo sábado, bom final de semana, estude a palavra de Deus e se revigore de maneira agradável para que eu e vocês estejamos preparados para o grande dia de sua volta. Forte abraço, até o próximo estudo. Vamos orar ao Senhor nesse momento. Querido Pai Celestial, abençoa os teus filhos que estão assistindo este vídeo nesse momento e que cada um de nós, Senhor, possamos louvar o teu nome pela inimizade que colocaste em nossa vida. Obrigado, querido Deus, por intervir em nossa história. E muito obrigado, porque o Senhor sempre nos auxilia da melhor forma possível. Dá-nos a tua bênção, a tua paz, permanece conosco e nos dá um sábado agradável em nome de Jesus. Deus te abençoe, um ótimo sábado em sua presença, um bom final de semana e até o próximo estudo, se Deus quiser. Até logo.